Meu marido colocou os papéis do divórcio na mesa e disse: aceite minha amante ou acabou. Eu assinei imediatamente. Ele empalideceu. O som da caneta deslizando pelo papel foi o único ruído no silêncio sepulcral da sala. Eu não hesitei, não tremi. Na verdade, senti um alívio tão cortante que quase sorri. Ricardo ficou estático. Ele esperava lágrimas, súplicas ou, no mínimo, uma cena de ciúmes digna de um feriado interrompido. Ele achou que o medo da solidão ou do julgamento social me manteria acorrentada ao nosso estilo de vida de fachada. Ele subestimou o cansaço de uma mulher que já havia feito o luto do casamento meses antes dele criar coragem para ser cruel. Você não vai nem ler as cláusulas? Ele gaguejou, a cor fugindo de seu rosto como se eu tivesse acabado de dar um golpe de mestre e não apenas aceitado a sua própria proposta. Eu conheço o valor da minha liberdade, Ricardo, respondi, fechando a tampa da caneta com um clique seco. E, francamente, ela custa muito menos do que o preço de dividir o café da manhã com você e a sua mediocridade. A virada de jogo. Ele tentou recuperar a postura, mas os dedos dele tremiam ao tocar o papel assinado. O plano dele era simples, me humilhar para manter o controle. Ao dizer sim ao divórcio, eu destruí o único poder que ele achava que tinha sobre mim. A amante, para ele, ela era um troféu de rebeldia. Para mim, ela era o bilhete de saída. O patrimônio? O que ele esqueceu em sua arrogância é que eu era a mente por trás da nossa holding. O futuro? Ele achou que eu ficaria com a metade vazia. Eu já estava com a mala pronta e a conta no exterior devidamente organizada. Levantei-me da cadeira, contornando a mesa de carvalho que nós dois havíamos escolhido em tempos mais felizes. Parei ao lado dele e inclinei-me, sussurrando perto de seu ouvido. Espero que ela goste de homens que precisam de validação constante para se sentirem vivos. Eu, pessoalmente, estou ansiosa para descobrir quem eu sou sem o peso do seu ego. Caminhei até a porta sem olhar para trás. Eu não estava deixando um marido, estava deixando um carcereiro que acreditava que a cela era um favor. Ricardo continuava ali, encarando a minha assinatura fresca, sem entender que aquele papel não era a sua libertação, mas a sua sentença de insolvência. Ele achou que estava me descartando. Eu apenas executei uma ordem de venda de um ativo que já estava dando prejuízo. Você parece surpreso, querido, eu disse, cruzando os braços e encostando no batente da porta. Achou que eu lutaria por um homem que vale menos do que as taxas de manutenção desta casa? Eu pensei que você se importasse com o nosso patrimônio. Ele balbuciou, finalmente desviando o olhar dos papéis. Eu soltei uma risada curta e gélida. Enquanto ele estava ocupado jantando em restaurantes caros com a novidade da vez, eu estava lendo as letras miúdas de cada contrato que assinamos nos últimos 2 anos. A holding familiar. Ricardo esqueceu que, como diretora financeira, eu movia as patentes principais para uma subsidiária em meu nome sob a justificativa de proteção de ativos. Legalmente, ele agora é dono de uma casca vazia. As dívidas ocultas. Lembra daquele empréstimo vultoso que ele assinou para expandir os negócios? Eu garanti que a garantia fosse o iate e a casa de praia, os mesmos bens que ele prometeu dar à amante. A cláusula de infidelidade. Ele não leu o adendo ao nosso pacto antenupcial que assinou há 6 meses, disfarçado entre papéis de seguro de vida. A traição comprovada anula a partilha de lucros da empresa. Aproximei-me da mesa e bati levemente no papel. Ricardo, enquanto você se preocupava em como me dizer que tinha outra, eu me preocupava em como garantir que você não ficasse com o meu dinheiro para sustentá-la. Amanhã cedo, suas contas corporativas serão bloqueadas para a auditoria. O rosto dele, que já estava pálido, ficou cinzento. Ele começou a entender que a amante não era o problema. O problema era que ele tinha acabado de assinar a própria falência diante da mulher que ele chamava de emocional. Você não pode fazer isso, ele começou a levantar, a voz falhando. Eu já fiz. Os papéis que você trouxe apenas oficializam que eu não tenho mais nenhuma responsabilidade legal sobre os seus débitos. Agora, se me der licença, tenho uma reunião com meus advogados e depois um brinde para celebrar. O fim de Ricardo foi barulhento, exatamente como eu planejei. Enquanto eu tomava meu primeiro café da manhã em total liberdade, recebi o alerta de segurança da mansão. Através das câmeras que eu ainda monitorava pelo celular, assisti ao espetáculo.
O guincho estava na calçada, levando o sedã de luxo que, legalmente, pertencia à empresa e havia sido confiscado por quebra de contrato. Ricardo gritava no jardim vestindo apenas um roupão, enquanto os oficiais de justiça explicavam que a casa de praia e a cobertura já estavam com as fechaduras trocadas. Ele tentou passar o cartão de crédito para pagar um táxi. Recusado. Tentou acessar o fundo de reserva. Bloqueado. Ele não tinha mais um império. Tinha apenas o papel do divórcio assinado e uma mala de roupas de grife que, em breve, ele teria que vender para pagar o almoço. 3 dias depois, encontrei a causa de toda aquela confusão. Eu sabia exatamente onde ela estaria, no salão de beleza mais caro da cidade, esperando que o cartão do Ricardo pagasse as luzes do seu cabelo. Entrei e me sentei na cadeira ao lado da dela. Ela me olhou pelo espelho, um sorriso vitorioso e ácido nos lábios. "Veio ver o que perdeu?" perguntou, acariciando uma bolsa que Ricardo certamente não poderia mais pagar. "Pelo contrário", respondi, sem tirar meus óculos escuros. "Vim ver quem vai assumir as dívidas. Você sabe que o Ricardo está morando em um flat de 30 metros quadrados e que aquela bolsa é a última que você terá em anos, certo?" O sorriso dela vacilou. "De que você está falando? Ele é o dono da holding." "Era." Inclinei-me para a frente. "Eu sou a holding agora. Ele ficou com o ego, eu fiquei com o capital. Aliás, mande um abraço para ele e avise que o processo por danos morais e desvio de verbas corporativas chega na segunda. Divirtam-se sendo pobres juntos. O amor não cura tudo?" Saí do salão sob o som do silêncio dela. A dúvida nos olhos dela foi o meu melhor tratamento de beleza. Minha vida pós-divórcio não é sobre superar um ex, é sobre expandir um império. Sem o peso morto do Ricardo dremando minha energia e meus recursos, meus lucros trimestrais subiram 25%. Minha rotina. Acordo em um apartamento com vista para o mar, onde a única opinião que importa é a minha. Meu status? Sou a mulher do ano nas colunas de negócios, não mais a esposa de fulano. O sentimento? Não sinto raiva. Sinto a leveza de quem sabe que a vingança mais doce não é ver o outro sofrer, mas sim vê-lo se tornar irrelevante enquanto você brilha. Hoje, Ricardo é apenas uma nota de rodapé na minha história de sucesso. E a amante? Bom, ouvi dizer que ela o deixou assim que o primeiro oficial de justiça bateu a porta. Algumas pessoas só amam o que você tem, não o que você é. Eu tenho tudo, porque recuperei a mim mesma. 6 meses se passaram. Recebi uma foto de um ex-colega de negócios que o viu em uma lanchonete de beira-estrada. Ricardo estava irreconhecível. O terno sob medida fora substituído por uma jaqueta gasta e o brilho arrogante nos olhos dera lugar a uma olheira profunda de quem finalmente entendeu a matemática da vida. Sem dinheiro e sem o status que eu provia, a amante o deixou em menos de 2 semanas. Dizem que a última briga deles foi por causa de uma conta de luz atrasada. Ele tentou me ligar algumas vezes, provavelmente para pedir perdão ou um empréstimo, mas o número dele está bloqueado em todos os meus dispositivos. Para mim, ele é um fantasma que parou de assombrar. Minha vida amorosa, no entanto, tomou um rumo inesperado. Eu não estava procurando ninguém, mas o sucesso atrai quem não se assusta com ele. Conheci Adrian em uma conferência de investimentos em Zurique. Ele não é apenas um homem de negócios brilhante, ele é alguém que não se sente ameaçado pelo meu brilho. Nossa primeira conversa não foi sobre conquistas fúteis, mas sobre estratégias de expansão e filantropia. A parceria, diferente de Ricardo, que queria uma sombra, Adrian quer uma sócia. O estilo, nossos jantares não são performances para o Instagram, mas momentos de conexão real entre 2 adultos que construíram seus próprios reinos. O diferencial: ele nunca me pediu para aceitar menos do que eu mereço. Na semana passada, Adrian e eu inauguramos a nova sede da minha empresa. O prédio, todo em vidro, reflete a cidade que agora domino. Enquanto observávamos o pôr do sol com taças de cristal na mão, ele comentou: "Você tem um olhar de quem venceu uma guerra muito longa." "Eu não venci uma guerra", respondi, sorrindo e sentindo o peso do meu novo anel de safira que eu mesma comprei. "Eu apenas fiz uma excelente liquidação de estoque. Me livrei do que era velho para abrir espaço para o que é extraordinário." Brindamos. O som do cristal chocando-se foi muito mais doce do que o som daquela caneta no papel do divórcio. Eu não era apenas uma sobrevivente, eu era a arquiteta de um destino onde eu sempre serei a protagonista.